Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje está super abençoado, uma mensagem sobre fé com o nosso apóstolo Gonçalves. Assista essa mensagem e seja abençoado por Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like e compartilhe e comente nossos vídeos. Glória a Deus, mais uma vez, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós temos vivido e presenciado dias difíceis. Temos presenciado tantas calamidades, mas nós não perdemos o mais importante, que é a fé em Ti, que é a fé nas Suas promessas, que é a fé que o Senhor é conosco. É isso que nos faz, meu Deus, nos dias de tantas adversidades, vivermos erguidos diante da Vossa presença, meu Deus. Porque Jesus Cristo nos privilegiou de ter acesso ao santuário do Santo do Santo. Então, meu Deus, é no Teu nome, Jesus, que eu lhe peço agora. Nos dê uma luz ao nosso entendimento. Abra o nosso coração, meu Deus, para o Seu ensinamento. É isso que eu lhe peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga graças a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Posso sentar em nome de Jesus? Pega a sua Bíblia e abra em Hebreus. Abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. O título diz assim: a natureza da fé, exemplo, fé tirada do Antigo Testamento. Olha só, às vezes as pessoas, apóstolo, elas não entendem quando a gente falamos que Jesus cumpriu a maldição da lei, mas nós agora somos beneficiados nas bênçãos da lei, porque as bênçãos ela prosseguem. Agora a maldição ela foi o quê? Aniquilada. Fala, a maldição foi aniquilada. Entendendo? Aniquilada. Os ritualismos, as cerimônias, as tradições insãs. Mas o que é isso? Apóstolo, tradições insãs. Vamos ter um exemplo. Havia naquele tempo uma tradição dos primogênitos ser o herdeiro da promessa. E nós observamos que ela se tornou uma tradição insana. Quando você vai ao exemplo de Esaú, quando você vai olhar o exemplo de Rubens, então houve substituição de primogênito para o mais novo. Fala, substituição de primogênito para o mais novo.
Então ela se tornou uma tradição insana, apóstolo, e isso não faz parte do Evangelho de Jesus. Entendeu? Não faz. Então diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Nem aplauda Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós vivemos não por vista, mas por fé. Imagine se um filho de Deus, imagine se uma filha de Deus for viver por vista. Vocês sabiam que a vista ela é enganosa muitas vezes? Eu não sei se alguém aqui já foi num show de mágicos. Alguém já foi? Ilusionista? Já foi? Eles são muito artísticos em dibliar-se a vista da pessoa em uma outra atenção, enquanto ele pega e faz que ele observa algo ali para tirar o foco. E assim também, vocês sabiam que é Satanás? Satanás, ele trabalha desta forma. Ele tenta iludir o coração das pessoas em acreditar-se só no que os olhos vê. Vocês lembram de Tomé? Tomé falou: não, eu só acredito se eu ver ele. Aí eu acredito que ele ressuscitou. Aí eu acredito que realmente Jesus ressuscitou. E aí Jesus apareceu. Ele falou: não, eu só acredito agora se eu tocar. Vai um processo, né, apóstolo? Agora eu preciso tocar. Aonde foi cravado os pregos, e tocar ao lado dele aonde lhe encravaram a lança. Lembram dos religiosos, fariseus, saduceus, falam: olha, se realmente você é o Filho de Deus, é preciso que nós vimos com os nossos olhos você fazer um grande sinal. E nós não podemos viver assim, não. A palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé. E foi assim que alguns heróis da fé conquistou. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 11:5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que Deus agradara a Deus. Testemunho de que agradará a Deus. Então ele tinha uma fé que, se ele agradando a Deus, ele podia alcançar até mesmo uma vida além dessa, sem precisar passar pelo crivo da morte. E ele alcançou, porque ele creu, porque ele teve fé, porque ele confiou até o fim. O que eu quero dizer isso para a igreja? Nós precisamos confiarmos até o fim. Ora, não é por algumas adversidades, algumas lutas, que você tem que pegar e desfalecer-se a sua fé. Porque a palavra de Deus, ela já foi decretada, que aqueles que confiam vai alcançar as bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Às vezes as pessoas elas falam de salvação após essa vida, mas a salvação ela começa aqui ainda na terra. Como assim? A salvação daquela mãe que tem um filho no mundo das drogas,
Quando ela começa a buscar e começa a crer, Deus vai restaurar o meu filho, Deus vai salvar o meu filho, porque a palavra dele diz que aqueles que confiam nele é como uma águia, né? Que voa muito alto. E ela acaba conseguindo a salvação. Mas se desfalecesse a fé, vai acontecer mais uma cena muito terrível de uma mãe que às vezes desfalece, ou de um pai que vai num velório de um filho de 15 anos e às vezes começa a chorar ali. Ah, Senhor, foi sua vontade. Não, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus uma família, um homem e uma mulher se juntar-se, largar o seu pai, sua mãe, ter filhos, para depois ver o filho morto na flor da idade, baleado, matado, porque era envolvido em drogas, mas porque muitas vezes deixou de quê? Confiar na palavra de Deus. Começou a confiar por vista. Ah, não tem jeito não, eu tenho visto o estado do meu filho, eu tenho visto a situação dele, com meus olhos que a terra há de comer. E esquece do verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo foi formado do invisível à existência visível, através de quê? Da palavra dele. Haja isso, haja aquilo, haja aquele outro. E é assim que nós temos que confiar. Não mudou. A palavra do Senhor nunca muda e nem mudará. Basta você confiar. Basta você crer. Basta você agir. Eu aconselho você a seguir. Se você tiver de seguir alguma coisa lá do velho, siga os bons exemplos dos grandes homens de Deus. O menor. Olha só, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu. Fala assim, divinamente. Fala assim, divinamente. Fala assim, avisado das coisas que ainda não se viam. Vírgula, deixei. Do a b. Então quer dizer, divinamente, ele não precisou ver. Os olhos dele não precisou contemplar, porque até então o que ia ocorrer, olhos nenhum humano havia presenciado. Então ele confiou na palavra de Deus. Divinamente. Hoje você vive confiando. A palavra de Deus é divinamente, sim ou não? Sim. Se nós não ter, apóstolo, esse coração voltado, essa fé fervorosa, como é que nós possamos fazer que a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida, se muitas vezes a gente queremos abandoná-la, desfalecer-se? E muitas vezes Deus, até nas nossas falhas, pela grande misericórdia dele, às vezes até pela nossa falta de fé, ele acaba nos dando um empurrãozinho de volta do caminho da fé, porque grande é a misericórdia dele. Mas eu quero dizer, é essa a vontade dele, que ele precisa ficar te dando um empurrãozinho, ali te ajudando? Não, ele quer que você tenha força e sempre anda e nunca desanima. Porque o desânimo,
ele não pertence a Deus. O desânimo, ele traz fracasso. Você tem que ser uma pessoa de ânimo, de fé, de coragem. B. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Aplauda Jesus. Não fique pensando que o mundo vai lhe aplaudir, vai ficar satisfeito se você querer confiar no que Deus tem nos falado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são amigos do mundo é o que de Deus? Aqueles que é amigo do mundo é o que de Deus? E vai falar forte mesmo, não tenha vergonha não. Fala assim, inimigo. Inimigo. Tá lá no Novo, viu? Por quê? Porque o mundo, ele é perverso. Você já viu, tem até uns pais que às vezes eles querem jogar a responsabilidade deles, quando não é em Deus, dos filhos, quando eles não querem lutar, eles jogam até no mundo, né? Já viu? Talvez você já ouviu isso. Se não quer aprender comigo, o mundo ensina. E o mundo é mau. Não faça isso. Ensine ao seu filho sim o caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie. Mas não dá a ele, lançar-lhe ele ao mundo para ensiná-lo. Porque muitas vezes o mundo pode devorar até a vida dele. Porque João 10:10 diz que ele veio para quê? Quem sabe? Mas o segundo personagem, que é Cristo, a palavra de Deus, diz que ele veio para que tenha vida e tenha com abundância. Então, o papel do mundo, o papel do maligno é mau. Então a palavra de Deus diz que ele aqui creu somente. Ele só creu, ele não quis saber mais como que é isso, cair água do céu. A palavra de Deus diz que naqueles tempos nunca havia chovido sobre a face da terra. Era como hoje eu saísse, Deus falasse para mim que ia inundar o mundo subindo uma chuva de cima para baixo, né, apóstolo? De baixo para cima. Mas como isso? Já pensou desafiar a lei da gravidade, hein, Edmano? Sair anunciando, Deus mandar você anunciar que vai chover uma grande chuva e vai inundar a terra de baixo para cima. Naqueles tempos eles até crer assim, porque a palavra de Deus diz que até naquele tempo, apóstolo, não havia chuva, mas havia uma erva, uma lebrina que subia, né? E ali pegava, era suficiente para as plantas dar os seus frutos e para as nascentes brotar as águas. Ele creu divinamente e foi suficiente para herdar a justiça que é segundo a fé. Foi fácil para ele, apóstolo? É fácil, apóstolo, nós conduzirmos na presença de Deus? Não é fácil. Nós temos que renunciar muitas coisas, temos que autocastrar-se alguns desejos que há em nós, nessa matéria orgânica, nessa matéria física, que deseja as coisas terrenas, para que nós possamos
vivificasse o nosso espírito, para que possamos vivificar a nossa fé. É precisa renúncia. Para servir a Deus, apóstolo, precisa renúncia. Para servir e viver segundo a vontade de Deus, é preciso renúncia. Glória a Deus. 12. Pelo que também de um, e se já amortecido, descenderam tantos em multidão, como a estrela do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Eita glória! De quem está falando aqui? Fala assim, de Abraão. Fala assim, de Abraão. A palavra de Deus diz que ele estava com 99 anos de idade quando Deus pega agora, permite que das entranhas dele, não é o seu servo, Eliezer, mas, porém, o seu filho Isaac. Não é o que a esposa queria da sua serva, mas é quem? Isaac. 99 anos. A palavra de Deus diz que o corpo dele era o quê? Amortecido. O que é uma coisa amortecida? É uma coisa que não se espera mais nada, poxa. Humanamente, à vista do homem, o ventre da esposa, além de ser seco, era ela já de idade avançada. O seu esposo já é um corpo que amortecido, nada funcionava. Você sabe do que está falando. Nada funcionava mais. Humanamente, aos olhos, estava misericórdia, é verdade. Nada adiantava mais. Mas aí entra o quê? A fé. Então quer dizer, você tem que viver por vista, você tem que viver por blá blá blá, você tem que viver, não, você não consegue não. Às vezes você quer empreender em algo, quer começar algo, não faça isso não, que eu fiz e nem deu certo. E para você não vai dar também não. Eu até creio que quando o Edivan foi abrir o comércio dele, mas falou, rapaz, aqui tanto já tentaram. Não sei não. Mas ele abriu lá. Porque se a gente for ficar dando ouvido e ficar dando vistas ao que não deve, vai aniquilar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aplauda ele. Você está entendendo? Você está entendendo como que é muito sério que nós não podemos vivermos confiar na nossa força, nos nossos braços. A palavra de Deus diz que se nós não comer, beber, o nosso corpo o quê? Desfalece. Agora tem algo aqui muito maravilhoso para nós finalizarmos. Glória a Deus.
Fala assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaac. Olha, pela fé ofereceu Abraão Isaac. A pessoa, a gente fica olhando, apóstolo, como que é um exemplo de... Por isso que chamam Abraão de pai da fé. A pessoa espera um filho a vida inteira e com seu corpo amortecido gera um filho. E agora, com 100 e tantos anos, Deus pede o seu filho, seu único filho, gerado com sua amada que ele tanto amava. Pede. E ele nega, sim ou não? Não. Quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Eu quero dizer nesta noite, esse versículo, esse capítulo, ele tem uma grande revelação. A palavra de Deus diz que certa feita Deus olhou para a face da terra e viu toda a humanidade sobre trevas, mas a palavra de Deus fala que veio a memória de Deus, que Abraão, mesmo sendo homem, não negou seu único filho unigênito. E a palavra de Deus diz que Deus agora também olha para Abraão e quer agora salvar a humanidade, e vê o gesto de amor, e ele sendo Deus, o poderoso, ele agora também tem um grande amor e oferece o seu único filho unigênito, Jesus Cristo. Aplauda Jesus, para trazer a humanidade à luz, através do gesto de fé de Abraão, depois de milhares de anos passados, apóstolo. Deus olha e fala: olha, se Abraão sendo homem não negou seu único filho, eu sendo Deus, negarei eu meu único filho unigênito? O que está escrito lá em João 3,16? É um versículo que muitos gostam. Quem conhece ele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida com abundância. Você está entendendo? Quer dizer, isso é uma revelação. Deus olha para a humanidade, está extinguida. A palavra de Deus diz: está extinguida, apóstolo. Estava todos sob trevas. Adão nos entregou na mão de Satanás. Toda a humanidade, todas estavam contaminadas. É preciso um antídoto. E esse antídoto só pode ser através do seu Filho Jesus Cristo, para a cura da nação. E ele entrega, para que hoje nós estamos aqui em espírito e em verdade, o adorando para todo sempre. Amém? Aplauda Jesus. Esse é o plano de Deus. Então fique guardado em sua mente. Amém? Fala: eu aprendi um pouco sobre fé. Fala assim: eu preciso aprender mais. Fala: mas o tempo hoje não dá. Fala: mas haverá novas oportunidades. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus, né, apóstolo? Haverá. O apóstolo é um excelente homem para ensinar sobre fé. Esse homem aqui é uma bênção. Traga aqui um dia, apóstolo, uma palavra. Quem sabe domingo que vem, sobre fé. Nós precisamos. Não tem como andar sem fé. Eu fico olhando as pessoas que elas querem andar sem fé.
Não se anda sem fé. Não alcança a salvação. As pessoas pensam que a salvação é por santidade. Santidade, apóstolo, busca determinação, sacrifício. Isso é um direito de um cristão. Mas o que nos salva, que nos leva para o reino de Deus, se chama fé. Só que as pessoas estão misturando. Não, mas e se eu fazer um mistério, se eu orar e ressuscitar, se eu orar, curar, eu vou ser salvo, isso tem a ver com... Não! A palavra de Deus diz que naqueles últimos dias, o Senhor vem e Ele fala assim: em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos... Então foque na fé. A sua arma, a arma do cristão é fé. Está dando alguma coisa errada? Profetiza que está certa. Uma vez a pessoa fala: não, mas se eu estou passando mal e eu ficar falando para Deus que eu creio que vai ser bom, eu estou mentindo. Não, é uma determinação de fé. Lembra da mulher? O profeta lá, aí o profeta falou: como está a tua casa? Vai tudo bem. Estava bem lá, apóstolo? Não estava. Tinha uma pessoa ruim lá, morrendo. E o profeta, aleluia, o Espírito de Deus confirmando: que assim seja. E quando ela chegou, estava o quê? Curada. Aplauda Jesus. Está entendendo? A pessoa fala: não, a promessa de ser Deus está morrendo na casa. Não ouve isso. Como está a tua casa? Está tudo bem. Que assim seja. Pare de murmurar. Tem gente que conta os problemas até pro vizinho, né? Vai dar ruim. Eles vão zombar, o ímpio vai zombar. Comunicar o vosso problema a quem? A Deus ou os santos da fé. E você tem que ver se ele é santo da fé mesmo. Você está na sua mesma fé, na sua mesma visão. Não é porque está na igreja, eu conheço um irmãozinho ali, aquele lá é do reteté, aquele lá é de Deus. Vou lá com... Não, você tem que ver se você está na sua mesma visão, na sua mesma fé, no seu mesmo propósito. Você está entendendo? Aí comunique. Aí, se é o pastor, se é o apóstolo, se é uma condição financeira, se é uma condição de um alimento, a gente vai reunir, nós não vamos zombar, nós vamos ajudar, né, apóstolo? E com prazer, e com amor. Mas quando está lá pro ímpio, está lá o Deus dele, ó, ainda zomba do seu Deus, ainda zomba da sua fé. Amém? Que Deus abençoe, aplauda Jesus.